pessoal, tudo bem? Vamos lá. Hoje é o meu dia de conversar com vocês. Bem, a gente vai falar sobre um profeta, tá? Para onde ele foi? É a pergunta. Para onde? Quem foi? Aonde foi? Bem, a gente vai falar sobre o profeta Elias. O que é um profeta? Profeta é uma pessoa escolhida por Deus, tá? O que é um discipulador, um facilitador, um professor, um orientador? É aquela pessoa que ensina, que passa um conhecimento para outras pessoas. Então essa era a função de Elias. Ele era um profeta escolhido por Deus, tá? Então vamos lá. Naquela época, lá para trás, no passado, os reis eram julgados por sua obediência a Deus. Então, cada rei tinha sua consequência, se obedecia ou não obedecia. E tinha também uma coisa muito chata que acontecia naquela época e que acontece até hoje, chamada idolatria, tá? Se vocês não sabem o que é idolatria, eu vou explicar assim, resumidamente. Idolatrar pessoas, carro, atores, músicos, coisas. É você querer demais, você reverenciar, você viver só para aquilo. Então isso não é bom. A gente só pode idolatrar a Deus. Bem, o que aconteceu com o profeta Elias? O profeta Elias foi escolhido por Deus para passar a palavra para as pessoas e avisarem os reis se eles estavam obedecendo ou não as regras de Deus. Tá. Então Elias, que já estava velhinho, bem velhinho, tá? Foi conversar com o rei Acabe. O rei Acabe era casado com Jezabel. Jezabel era uma mulher muito malvada e ela adorava um rei chamado rei não, para nós não é rei, mas para ela era o rei Baal, Deus Baal, né? Não era rei, era Deus. E o marido dela, Acabe, por consequência, também adorava. Ele esqueceu o Deus dele para adorar o Deus da esposa. E Acabe tinha um empregado chamado Obadias. Que nome chato, né? Acabe, Obadias, Elias, tudo confuso. Mas o que vocês têm que entender é o seguinte, que Acabe, né, tinha esse funcionário chamado Obadias. Esse sim era temente a Deus, só que ele não podia falar que era temente a Deus para o rei dele, senão, ele morria, tá? Então vamos lá. Passaram-se os tempos, Elias foi conversar com Acabe e disse, chega de idolatria, chega de adorar outros deuses, para com essa bagunça, tá? Aí o que acontece? Eliseu passa, conversa com Acabe, e aí Elias se retira, ele vai para um lugar, ele vai para uma caverna, lá ele entra em oração, e aí Deus fala com ele, que ele tem que colocar um sucessor no lugar dele. Quem é o sucessor dele? O jovem Eliseu. Jovem, inexperiente, né? Não sabia de nada, mas Elias, ao longo do tempo, vai ensinando Eliseu. E Eliseu toma conta do lugar de Elias, certo? E uma coisa muito interessante sobre o Elias, que vocês precisam saber, é só duas curiosidades para a gente encerrar. Ele era chamado profeta de fogo. Por quê? Porque a palavra dele entrava nos corações e queimava, tá? Elias tinha um poder da palavra. E era um homem muito simples, de aparência simples, e ele tinha um manto. Esse manto, ele emanava poder, tá? E outra coisa, Elias não morreu, não desapareceu, Elias simplesmente foi levado por Deus. Olha o amor de Deus com Elias, ele foi levado, tá? Ele foi arrebatado. Então o que eu queria que vocês soubessem sobre Elias, Eliseu,
sobre o rei desobediente Acabe, sobre o empregado Obadias, e que vocês gravem na cabecinha de vocês: idolatria, a gente só tem a Deus e nada mais. As coisas desse mundo, nada mais. Correto? Um abraço.